Romanos capítulo 5, versículo 3 a 4. Romanos capítulo 5, versículo 3 a 4. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Roma, ele diz: não só isso, mas também nos alegramos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Amém? Esse texto que nós acabamos de ler aqui agora, de Romanos capítulo 5, 3 a 4, podemos destacar a palavra central nesse texto que nós lemos aqui, a palavra tribulações, ou tribulação. Essa palavra tribulação vem do latim como tribulo, ou tribulo. O que é o tríbulo? O tríbulo era uma ferramenta de metal usado para debulhar, e ao ser arrastado por cima de trigo, esse tríbulo, ela separava os grãos da palha. E os grãos serviam para o alimento, e a palha era jogada fora e queimada. E é isso que a tribulação causa em nós. A tribulação nos separa da palha, tira a palha em nós, tira a sujeira em nós. E essa ferramenta que Deus usa, ou tem usado, para nos separar das palhas da vida. Qual é a necessidade do Senhor separar a palha de nós como filhos de Deus? Nós estamos impregnados de palhas. É logicamente meio difícil reconhecer isso. Mas Deus que nos fez, nos criou, e Ele que vê as palhas que a gente carrega. Mas qual é a necessidade do Senhor separar a palha de nós, como filho dele? Não seria tão bom deixar a gente do jeito que está? Vamos continuar vivendo, continuar trabalhando, vamos continuar viajando com as palhas, com essas palhas na nossa vida. Por que tem que tirar essas palhas? Porque a palha esconde o verdadeiro trigo. A palha esconde o quê? A palha esconde o verdadeiro trigo. A palha, ou melhor, o trigo com a palha, dificilmente você vai desconhecer ou entender se esse trigo é verdade ou não. E eu experimentei um pouquinho a vida na roça. A minha mãe gostava de plantio, plantar verduras, frutas, tudo que se planta na roça. E plantava também feijão. Até agora não me esqueço disso, que quando aí a gente ia recolher feijão, e tem algumas feijão que você tirava, tinha alguma coisa por dentro, você separava. Outro, só você via aquela casca só. Por dentro era murcho, não tinha nada. Aí a gente tirava e jogava no lixo, que não prestava para nada. Isso que tem a ver da necessidade do Senhor tirar a palha dentro de nós. Porque a palha, ela esconde o verdadeiro trigo. A palha também faz um volume desnecessário do trigo. O Senhor não aceita nenhum volume do seu trigo. A palha, ela camufla um pouco o trigo. Como acabei de falar aqui agora, você vê um feijão na sua raiz, você fica pensando, não, esse aqui tem feijão. Agora você vai mexer, vai segurar assim, apertar, está murcho, não tem nada dentro. Então a palha acaba camuflando
o trigo verdadeiro. Também a palha faz o trigo parecer o que não é. O Senhor, o trigo, quer ver o trigo na sua essência, seja como é. Isso aqui que interessa o Senhor. O Senhor quer ver, de fato, o que é, como é que está o trigo. Não está interessado em muita palha, apesar que a palha vem junto com o trigo, mas vai chegar algum momento, Deus quer tirar a palha do trigo. Porque a palha está atrapalhando o trigo. E como alimento também, ninguém vai querer do trigo com a palha. Ou vai querer comer o trigo com a palha. Precisa tirar a palha através da ferramenta que a gente está falando aqui, da tribulação, que é tribulô. Então vamos usar tribulô para separar a palha do trigo. Agora, como é que Deus usa esse tribulô para tirar a palha de nós? Deus vai usar sofrimento. Deus vai usar sofrimento para tirar o tribulô em nós. Melhor, para tirar a palha em nós. Deus vai usar a dor para tirar a palha em nós. Deus vai usar ferramentas de todas as maneiras que ele tribulou, passando sobre o trigo, que sou eu, que é você, com o propósito de tirar a palha que contamina a gente. Deus vai tirar, vai usar a tribulação ou a dor, muitas vezes, das calúnias. Você vai ser caluniado. Você não vai entender, muitas vezes. Tem coisas que você vai passar na vida que você não está entendendo para que Deus está permitindo isso na minha vida. E Deus usando o tribulô, a ferramenta, para tirar a palha que está dentro de você, que está em você. Tem situações que você não vai conseguir entender. Mas por quê? Para que isso tem que passar nisso? Está doendo, está sofrendo muito. É que Deus está tirando a palha que está dentro de você, que você não conhece, nem vê, nem reconhece essa palha, mas existe dentro de você essa palha. Deus vai usar, muitas vezes, a mentira dos outros. Você vai se assustar de situações em que você não se sente meio inocente, mas pessoas que você apoiou, que são amigos, vão mentir contra você. Vão te caluniar, dizendo todo tipo de mentira contra você. Quando você passando por uma situação, sofrimento, que você não está conseguindo entender, o motivo e a razão, se toca, pode ser palha, que Deus está querendo tirar dentro de você. Entenda que Pai Deus está usando o tribulô, a ferramenta chamada tribulô, para tirar palha algumas vezes. Às vezes tem algumas palhas que a gente nem reconhece que ele tem palha, mas tem. Porque nós nos achamos o seguinte, nos achamos muitas vezes como a última bolacha do pacote. Porque tem tudo, tem isso, tem aquilo, tem a minha vida, eu não faço mal para ninguém, eu pago minhas contas, eu estou bonitão na foto, então não tem nada a ver com a vida dos outros, e a minha vida está nota 10. Deus olha para mim, Deus olha para você e diz, está cheio de palha. Já que você não quer tirar essa palha, você sozinho, através do arrependimento que eu peço para você, se arrependa, confessa e larga, renuncia a isso. Você não aceita, eu vou usar a ferramenta chamada tribulô, que é a dor. Deus vai usar muitas vezes as perdas que vão te assustar. Perder o carro, perder o celular, ficar desesperado. Perder amigo, perder parente. Qual é o propósito disso? Tem uma palha que Deus está tirando em você. Tem uma palha que Deus está tirando em mim. Deus vai usar a solidão para tirar a palha dentro de você. Nós somos muito soberbos. Eu acho que a arrogância soberba é uma coisa que nos mata, que acaba com a gente.
Isso que acaba com a gente, infelizmente. Nós afrontamos a Deus o tempo todo, com opiniões justificativas, desculpas, tempo todo. Opinião, não, tem minha vida, tem isso, tem meu ponto de vista, Deus olha para você cheio. Então, eu vou arrancar a palha dentro de você. Vai sofrer, vai sangrar, vai doer. Eu vou ter que arrancar. Para quê? Para cumprir o propósito que eu tenho na sua vida. Qual é o propósito? Eu quero ensinar você a ser perseverante. A ser o quê? Perseverante. O propósito de Deus tirar em nossa palha, quer nos ensinar a ser perseverança. E a perseverança por um caráter aprovado. É processo. Tudo isso. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas vamos continuar falando sobre a ferramenta que Deus usa. O propósito que Deus usa, a ferramenta, ou melhor, as ferramentas que Ele usa para tirar a palha de nós. Deus vai usar as decepções da vida. Pessoas que você ajudou, que você estendeu a mão, estendeu o braço. Daqui a pouco te apunhala para as costas. Vira as costas contra você. Quando você não entende o propósito pelo qual aquela dor, aquele sofrimento está sendo trazido, está se levantando contra você, se liga, discerne. Nem tudo que é demônio, nem tudo que é culpa sua. Entenda o seguinte: tudo coopera para o bem. Deus está me formando. Deus está trabalhando na minha vida porque quer que eu tenha perseverança. Deus está trabalhando na minha vida porque Ele deseja que eu tenha um caráter aprovado. Ter caráter que outras pessoas te aplaudem é uma coisa. Ter caráter que você tem seguidores, 500 mil seguidores que me seguem, mal te conhece. Tem um monte de seguidores, sou influenciador. Ter caráter aprovado pelos homens é uma coisa. Mas ter caráter aprovado por Deus é outra coisa. Para o homem, todo mundo te aplaude, todo mundo te elogia. Para os homens, pode encher o estado inteiro aplaudindo você. Mas ser aprovado por Deus, outra história. E muitas vezes, para esse propósito, Deus vai usar o quê? Crise financeira. Deus pode usar o quê? Deus pode usar doenças, enfermidades, que você ora, repreende, procura tudo quanto é médico, não é curado. Se toca, não é demônio, muitas vezes. Alguma coisa que Deus está tirando em você. A palha em que você não enxerga, que você não vê, que Deus está arrancando dentro de você. Deus vai usar crise conjugal? Vai. Pode usar. Deus pode usar traição. Que Deus, aliás, a sua esposa, ou seu marido te traindo, para você sangrar. Depois se reconcilia, lógico. E Deus está usando o tribulu para tirar a palha que está em você. Deus pode usar desemprego. Deus pode usar muitas vezes um não em coisas que você gosta de fazer. Não, eu gosto de jogar futebol. Deus fala que não vai jogar. Ele usa a esposa. Eu gosto de costurar. Deus diz não. Não. E lembra que a amiga nossa pastora, ela tem uma vida muito frenética, correria. Raras vezes que ela fica doente. Algum tempo atrás ela ficou doente. Foi parar no hospital, quase infartou. Ela é muito energética. E lá no hospital, onde ela estava orando a Deus, sempre, né? A gente começa a perguntar para Deus: Deus, por que me trouxe aqui? Eu não tenho pecado. Eu sou dizimista. Eu sou teu servo, tua serva. Não faço mal para ninguém. Deus falou para ele lá no hospital:
e que você nunca tem tempo comigo, para mim. Tem tempo para todo mundo. A única maneira que eu percebi, que eu achei interessante, para você parar, te parar e permitir uma enfermidade em você. Aí você parou. Agora está conversando comigo. Porque se não fosse enfermidade, você não estaria parando. Você estaria por aí louco, subindo nas árvores, andando para cá, para lá, para os montes, para os rios, para os vales, viajando para cá e para lá, e não tem tempo comigo. Agora te parei. Deus pode usar, muitas vezes, o não de alguém, de um pai, de um pastor. Por quê? Esse não está tirando palha em você. Deus vai usar muitas vezes as crises, aliás, já falei sobre a crise familiar, na sua família começa a enfrentar algumas crises com o marido, esposo, pai, mãe, filhos, irmãos, netos. Haverá momento em que Deus usará o silêncio. Você vai orar e vai orar e vai pedir, Deus, eu estou enfrentando o tribulu. Fala comigo. É demônio? É Satanás? Quem é? Onde que eu errei? Qual é o pecado que eu cometi? Você vai orar em alguns momentos pedindo, Deus, o que eu fiz de errado? Me mostra. Qual é o motivo pelo qual eu estou sofrendo isso, aquilo? Você vai enfrentar um silêncio de Deus. Deus vai usar um silêncio para tirar a palha em você. Ele está em silêncio, mas só observando você. Ele está com você. Ele vai tirando aquela palha dentro de você, sangrando, mas vai arrancando a palha, vai arrancando aquilo que você não quis renunciar por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba, por causa do interesse pessoal, aquilo que você não quis entregar para ele, ele arranca dentro de você. Qual é o propósito? Me ensinar a ser perseverante, a ser constante, isso que Deus quer de mim. A constância, perseverante em tudo que eu faço. Eu estou na célula, preciso ser constante. Eu estou orando, tem que ser constante. Eu estou indo para o culto, tem que ser constante. Eu estou indo para a escola dominical, estou lendo a Bíblia, tem que ser constante. Não posso parar. Se parar, ai de quem parar. Nós não somos daqueles que recuam para trás e que olham para trás, mas somos daqueles que avança. Constância, nada, ninguém vai poder me parar. E é assim que Deus nos ensina a perseverar. Parar não é coisa de crente. Parar não é coisa de filho de Deus. Qualquer coisinha, qualquer mimiminha, eu vou largar tudo. Qualquer lugar, isso não é de Deus. Qualquer coisinha, não vou orar mais, não vou mais ir para o culto. Qualquer coisinha, não vou abrir mão de tudo. Não é coisa de filho de Deus. É que Deus está te ensinando a perseverar. E depois da perseverança, Deus quer formar em você um caráter aprovado por Ele. Esse é o processo de Deus. Fica parando o tempo todo. Amanhã estou aqui. Qualquer coisa eu mudo. Qualquer coisa estou aí. Eu mudo de ministério, eu mudo de igreja, eu mudo. Não é coisa de filho de Deus parar. Mas somos chamados para avançar sempre. Para avançar sempre. Constância. Parou? Por que parou? Deus não se agrada com quem para. Deus se alegra para quem avança. Se você parou, por que parou? Parou de orar, por que parou? Parou de ler a Bíblia, por que parou? Parou de ir para a escola dominical, por que parou? Parou de ir para a célula, por que parou? Por que parou de jejuar? Parar não agrada a Deus. O que Ele quer de nós desenvolver em mim? A atitude da perseverança. E para isso, Ele vai ter que arrancar de mim as palhas que atrapalham. Se for possível, Deus usará Satanás, como Ele fez isso com Jó, para tirar a palha em você. Há males que vêm para o bem.
O apóstolo Paulo escreve a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Ele diz que tudo coopera para quê? Estou passando essa dor. É porque Deus está querendo desenvolver em mim a perseverança, constância. Estou passando nessa dor. Dificilmente a gente reconhece isso. Dificilmente a gente reconhece esse processo que é dolorido. Toda vez que a gente se pergunta, irmão, está passando uma luta? O que houve? É o diabo. É diabo. O que houve, irmão? Vamos orar, levantando clamor para lá. É diabo, para cá, para cá. Nem nós que somos intercessores, nós sempre discernimos que Deus está tirando a palha nesse cara. É dolorido isso? É dolorido. Sangra. E como sangra? Como sangra? A gente ouve, irmã está passando por dificuldade. Vamos levantar um clamor, um jejum. É jejum, resolve tudo. Deus diz que não precisa não. Eu que estou tirando palha. A palha que vocês não estão enxergando, eu estou vendo. A minha serva, a minha filha, meu filho está cheio de palha. E tem que arrancar essa palha. E a ferramenta que estou usando é a dor. A ferramenta que estou usando é a enfermidade. A ferramenta que vou usar é a crise financeira. A ferramenta que estou usando é a calúnia. A ferramenta que estou usando é o sofrimento. Não é para fazer jejum, levantar. Pode ir para um monte que for. Pode ir para o vale que for. Não, isso não vai resolver. Não é demônio que está sendo, que demônio que está atacando. Eu, o Senhor, que estou arrancando essa palha. A tribulação ou o sofrimento vai produzir em mim a perseverança. Repita comigo. A perseverança. A perseverança é o caráter aprovado. Caráter aprovado. Agora, preste atenção, por favor. Quando Deus está querendo me ensinar a ser perseverante, para você se formar em ser perseverante, não é num culto só, numa hora para outra, acabou. Já falei sobre perseverança, você vai chegar em casa, sou perseverante daqui para frente. O caráter chamado perseverança não é desenvolvido do dia para a noite. Dias, semanas, meses e anos. Aquele que é constante em todo lugar. Aquele na constância que Deus me forma. Justamente aí que está a pegadinha. Por causa da falta da constância nós, amanhã não aguento mais, porque Deus está demorando para me atender. Deus está me demorando para fazer negócio comigo, porque eu pedi para Ele me fazer isso, porque eu vou servir a Ele, porque eu pedi para Ele me dar um carro, eu pedi para Ele me dar um emprego, porque é servir Ele no atalaia, e é como Ele não responder, vou largar a atalaia. A gente não é constante, a gente é esporadicamente, a gente que é, com todo respeito, parece que vagalumes, que acende e apaga toda hora. Acende que um dia está na hora, está em cima, o outro está embaixo. Em cima para baixo, em cima para baixo. Parece que vagalumes. Um crente que está um pé no mundo, outro na igreja. Vou ler a Bíblia quando der tempo. Não é isso, é a vontade de Deus. Deus quer de mim uma constância. Vê, estuda os homens, os personagens bíblicos que passaram 10, 15, 20 anos à espera da promessa de Deus. Enquanto esse tempo não passou, Deus não falou nada. Pergunta para Abraão quanto tempo que esperou para nascer, para o nascimento de Isaac. Pergunta para Ana quanto tempo passou para o nascimento de Samuel. Pergunta para eles. Nós interpretamos que Deus que tem que se adaptar com o mundo de hoje. Não, nós que temos que nos adaptar com a vontade de Deus. Porque o mundo hoje é todo imediatismo.
Tem que ser imediato, aqui e agora. Esse é o mundo de hoje. O mundo de hoje é rápido, tudo que ser rápido. Nós pedimos para que Deus se adapte com a nossa rapidez. Se o Senhor não se adaptar com a nossa rapidez, o nosso interesse não é Deus, não vou servir mais Ele. Mas é nós que temos que nos adaptar, nos contextualizar com o reino. A cultura do reino é perseverante. Seja perseverante. Seja constante. A constância é isso que Deus espera de mim, como seu filho, como seu servo. É constância. Seja constante. Não, estou cansado. Deus vai te restaurar, vai te renovar. Mas seja constante. Não, estou com fome. Com constância. Mas, pastor, ninguém está me ganhando, não está me dando nada. Constância. A constância não depende da circunstância, mas depende de coração quebrantado e obediente ao Senhor. A tribulação tem um propósito de produzir em você e em mim uma perseverança e constância. Deus te conhece. Deus me conhece. Deus conhece a vida da gente. A vida da gente parece que vai a lume. Como a gente acabou de falar aqui, acende e apaga. Daqui a pouco estou no fogo. À tarde estou no gelo. Amanhã é terça, quinta-feira, amanhã segunda-feira estou no fogo de novo. À noite de segunda-feira estou no gelo de novo. Aí vai e vem, Deus olhando para mim. Olha que meu amado irmãos, meus filhos, minhas filhas, eu quero que vocês perseverem. Seja constante, independente de qualquer situação e circunstância. Persevere. Não seja crente como vagalume. Começa e não termina. Promete e não cumpre. Um pé na igreja, outro no mundo. Porque o mundo está me apelando mais. Por isso que Deus está usando a tribulação para desenvolver a perseverança. O que é? Está apanhando? Está doendo? Está doendo? Deixa doer. Está formando a perseverança em você. É proibido parar. Está proibido em voltar para trás. Se fizer, você está reprovado. É uma prova que Deus está te dando. Nessa prova, qual é a matéria? Perseverança. Qual é a matéria? Alguns vão passar essa matéria. E aqueles que reprovarem, vai ficar como? De novo. Deus vai continuar usando ferramentas mais duras ainda. Mais fortes ainda. Mas você não está sendo perseverante. Não foi aprovado. Ou foi reprovado nessa prova. Ia passar para outra matéria chamada caráter formado. Mas no meio do tempo, por falta de constância, você foi reprovado. Não é mais perseverante. Ao ser reprovado, o que acontece? Quem é professor aqui? Professora? Iraci, professora. Quando o aluno aprova, ou é desaprovado, não passa na prova, faz o quê? Repita. Vai repetir de novo. Fala para você, irmão, se você não passar na prova, vai repetir tudo de novo. Tudo de novo. E não é demônio que vai trazer esse sofrimento, a dor em você, não é. É Deus que está permitindo. É Deus que está arrancando a palha. E sem anestesia. Deus vai arrancar a palha em mim e em você sem anestesia. Dói?
Está sendo sincero, na verdade. Dói. Dolorido. É dolorido. Por isso que o apóstolo Paulo diz: você não pode parar, tem que continuar vivo, tem que continuar em pé. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo, na sua segunda carta, de Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Homem, marido, se você é aprovado pela sua esposa, mas talvez para Deus ainda não. Esposa, talvez você é aprovado por Deus, pelo seu marido, talvez por Deus ainda não é aprovado. Filho, talvez você é aprovado por seus pais. Nossa, meus filhos são muito lindos. Maravilhoso. Mas para Deus talvez não são aprovados. Nós podemos ter a aprovação dos homens e das pessoas. Aplausos dos homens e das pessoas. Mas reprovação de Deus. Paulo diz para Timóteo: procure apresentar-se a Deus. Não é nas redes sociais. Não é nas pessoas que tu gosta, que tu ama, que são seguidores, que você gosta. Mas a Deus aprovado. E para ser aprovado, tem que tirar um monte de palha em você. Ninguém gosta de passar pela tribulação, por não entendermos o propósito da tribulação. Todos nós caímos na ganância de pensar que estou nesse mundo, como eu falei no começo, eu não devo nada para ninguém, não faço mal para ninguém, eu não devo nada a ninguém, tenho a minha família, tenho o meu emprego, tenho a minha renda, tenho contas para pagar, tenho tudo o que eu quero, rezo de vez em quando, oro de vez em quando, vou para a igreja de vez em quando, assisto o culto de vez em quando, então estou bem na fita com Deus. Está tudo perfeito na minha vida. E o Senhor olhando para mim, olhando para você, diz: quantas palhas, meu filho, você tem? Precisa ser tirado. Pergunta para Abraão, antes de começar a servir ao Senhor, qual a palha que foi tirada nele? Renúncia. Foi aprovado por ter entregado o seu filho vivo a Deus. Pergunta para José, ser caluniado pelos seus próprios irmãos. Pergunta para Moisés, que passou por o deserto antes de ser libertador do povo de Israel. Pergunta para Davi, antes de enfrentar Golias, enfrentou ursos e leões, nas mãos, nas unhas, matar eles. Pergunta para Jó, que perde 10 filhos, perde tudo que ele tinha. Pergunta para Jeremias, para Daniel, na cova dos leões. Pergunta para o Paulo, em meio a prisões, cadeias, fome e nudez. Deus não aprova, não vai usar ninguém sem antes de feri-lo 100%. Deus nunca vai te usar enquanto não te ferir 100%. Por que Deus não me usa? Porque tu tem palha ainda. Por que Deus não se revela comigo? Porque você tem palha ainda. Por que Deus só se manifesta em outras pessoas, e para mim diferente? Porque você está cheio de palha. Você quer que Deus arranque as palhas? Então se prepare. Se prepare.
Nós ouvimos aqui o apóstolo Paulo dizendo, não só isso, mas também nos alegramos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a esperança. E a esperança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Depois de tudo, você desenvolve a esperança. Você vai começar a acreditar. Há uma saída. Depois de passar pela perseverança, a prova da perseverança. O meu caráter provável. Todo esse processo vai me levar aonde? Para a esperança. Com tudo que eu passei, que estou passando, eu creio que meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Ainda se levantará. Essa esperança que eu tenho. Depois de ter passar por todo esse processo sangrento, todo esse processo tão duro, está doendo. Aquilo que nos machuca, nos ensina. Repita comigo, aquilo que me machuca, me ensina. Aquilo que dói em mim, me molda. Está sofrendo? Estou sofrendo? Eu estou aprendendo. Está machucando? Estou sendo ensinado. Amém? Deus nos ensina que toda promessa tem um tempo de espera. Qual é a promessa? Esperança. Qual é o processo? Esperança, perseverança e um caráter formado. Vamos colocar em pé. Está doendo? Está machucando? Não é fácil, não é tão simples, mas é o processo. O processo é duro. Isso aí sem acepção de ninguém. Desde o pastor, desde o diácono, desde o líder, todos nós passamos. Estamos sendo refinados, trabalhados, todos os dias. Se você não se render, não se entregar, pela dor, Deus vai trazer você a se quebrantar aos pés dele. Se você não for por obediência, pela dor, Deus vai usar. Deus vai usar uma dor para você adorar ao Senhor, para você reconhecer Ele. Talvez não há um momento aqui agora, para alguns de nós. Para alguns de nós talvez seja, estamos suave, mas se prepara. Não é uma maldição, é processo. É a vida da gente. Porque Deus não quer ver seus filhos mimimi o tempo todo. Deus não quer ver seus filhos criança todo o tempo todo. Eu tenho meu filho aqui, caçula. De vez em quando brinco com ele e diz para ele que você está ainda criança? Você está com 20 anos, mais de 20 anos. Está como uma criança ainda? Faça isso, faça aquilo, carrega isso. Um dia desse que cheguei em casa, fiz algumas compras aí, comprinha. Falei que Michel, tira essas compras aí, vou lá atrás do prédio, daqui a pouco eu volto. Quando eu voltei, carregou tudo nas mãos, no braço. Falei, carregou tudo isso, falei que carreguei para aí. Falei, cara, você está forte agora, é? O que é isso? Algumas coisas estão sendo formadas dentro dele. Feche os olhos. Não se culpe pelo processo que está enfrentando. Mas entenda que aprenda com Deus. Não desista. Nós não somos aqueles que recuam, mas somos constantes.
constância que Deus quer de você. Se você parou de orar, volta a orar. Se você parou de ler a Bíblia, volta a ler a Bíblia. Se você parou de frequentar cultos, volta. Você parou de frequentar a célula, volta a frequentar a célula. Deus